Oi, pessoal, bem-vindos à nossa conversa. Hoje a gente vai dar uma olhada num texto assim bem denso, impactante mesmo, do profeta Jeremias. É o capítulo 7, sabe? Aquele famoso sermão que ele fez bem na porta do templo. É uma passagem chave para a gente sacar a mensagem dele sobre idolatria, injustiça e o juízo que estava vindo para ajudar. E só para a gente ter uma ideia do clima, né? Jeremias pregou isso numa época, assim, de muita instabilidade. A Assíria estava caindo, a Babilônia crescendo e Judá ali no meio, sabe? Tentando achar segurança de qualquer jeito, fazendo aliança política aqui e ali. Um tempo de medo, né? Exato. E o nosso papo aqui é tentar entender por que essa mensagem foi tão dura, o que estava rolando mesmo na prática, na vida religiosa e social do povo de Deus naquela época, e talvez o principal, né? Como é que essas palavras ditas há mais de 2.500 anos ainda batem forte hoje para quem quer seguir a Deus de um jeito autêntico? Vamos investigar isso, as advertências do Jeremias, as lições que ficam. Uma coisa que chama a atenção logo de cara é o jeito que o povo parecia ver o templo lá em Jerusalém. Não parece que era um lugar de relacionamento sincero com Deus, né? Parece mais que era quase um objeto de sorte, sei lá, um talismã para proteger. Porque eles achavam que só ter o templo ali garantia a proteção de Deus, mesmo vivendo de um jeito que claramente não agradava a ele. Sabe? Que alimentavam essa falsa segurança. Um deles era a aliança com Davi. Aquela promessa lá de 2 Samuel 7, de que o trono de Davi ia durar para sempre em Jerusalém. Eles liam isso quase como um cheque em branco para a cidade e para o templo. Garantia total. E tinha também a memória, né? Eles foram poupados quando o reino do norte, Israel, foi destruído lá atrás em 722 a.C., pelos assírios. Jerusalém ficou de pé. Isso reforçou muito a ideia de que a cidade era tipo intocável por causa do templo. Ah, Deus não vai deixar tocar aqui. Mas essa confiança virou uma armadilha, né? Perigoso isso. Exatamente. O perigo foi imenso, porque a confiança mudou de lugar. Em vez de confiarem no Deus da aliança, que pedia fidelidade, justiça, eles passaram a confiarem no lugar. Entende? No prédio sagrado, nos rituais que faziam ali, achavam que a estrutura física, as cerimônias bastavam para ter Deus por perto, para ter proteção. Não importava muito como viviam fora dali. Por isso é tão forte Deus mandar Jeremias pregar justamente ali, na porta do templo, o centro dessa segurança falsa, para confrontar isso na cara deles. Ok, então vamos abrir essa mensagem que Jeremias entregou ali. Qual era o ponto central do recado de Deus? Olha, a essência do sermão é um chamado assim, urgente, para uma mudança real, sabe? De comportamento mesmo. Deus fala por Jeremias ali nos versos 5 a 7 do capítulo 7. Algo como: se vocês realmente mudarem seus caminhos, suas ações, se praticarem a justiça de verdade uns com os outros, se não explorarem o estrangeiro, o órfão, a viúva, não matarem inocentes aqui, e se não correrem atrás de outros deuses para a própria desgraça de vocês, aí sim eu vou deixar vocês morarem neste lugar. Percebe a condição? A permanência deles na terra estava ligada à prática da justiça, à fidelidade. Não era automática. Jeremias, assim, escancara a ilusão deles quando aponta para aquela repetição vazia, né? Templo do Senhor, templo do Senhor, templo do Senhor, que eles ficavam falando, era quase um mantra, um encantamento que eles achavam que funcionava. Mas era só auto-engano. O problema central era esse foco total nos rituais, na aparência religiosa, enquanto ignoravam o que a aliança exigia na prática: justiça, cuidados mais frágeis. A lei de Deus, a Torá, sempre juntou adoração com ética, com cuidado imigrante, do órfão, da viúva. Mas isso estava sendo totalmente esquecido. A adoração virou só uma casca, sem nada dentro. É uma hipocrisia que choca, né? O pessoal ia ao templo, fazia sacrifício, mas a vida lá fora, nossa, era uma lista de pecados que quebravam a própria lei que diziam seguir. Jeremias lista ali no verso 9, roubo, assassinato, adultério, juramento falso, adorar Baal. E ainda por cima, a injustiça social rolando solta.
Aí é que fica interessante mesmo. Jeremias usa uma expressão fortíssima no verso 11. Ele pergunta da parte de Deus: esse templo que tem o meu nome virou para vocês um covil de ladrões? Nossa, essa imagem do covil de ladrões é muito, muito poderosa. E a gente precisa entender bem. Não é só sobre roubo no sentido literal de dinheiro, sabe? Embora, bom, isso pudesse até rolar também. Mas o ponto principal é que o templo tinha virado um lugar onde as pessoas se sentiam seguras para continuar pecando. Como um esconderijo, sabe? Para onde o bandido foge depois de fazer o crime, achando que ali ele está salvo, que ninguém pega. Eles iam lá, participavam dos rituais e achavam que isso dava um tipo de álibi espiritual, uma permissão para viver do jeito errado lá fora. A adoração externa virou fachada para um coração corrupto. Um ponto importante aqui, veja bem, é que espaços religiosos podem ser perigosos não só pela corrupção óbvia, mas por dar essa sensação falsa de que, tá tudo bem viver de qualquer jeito fora daqui. E para tentar quebrar essa blindagem de segurança falsa, Jeremias usa a história. Ele lembra de um lugar que todo mundo conhecia: Siló. O que era Siló? Por que ele menciona isso? Siló foi super importante. Antes de Jerusalém, Siló foi o centro religioso de Israel por muito tempo. Foi lá que o tabernáculo, aquela tenda da presença de Deus, e a Arca da Aliança ficaram depois que eles conquistaram a terra. Era um lugar, assim, de enorme peso espiritual. Só que, por causa do pecado de Israel, principalmente da corrupção dos sacerdotes da época, Deus deixou Siló ser destruída pelos filisteus. A arca foi até capturada por um tempo. O Salmo 78, por exemplo, lembra dessa destruição como um juízo de Deus mesmo. Então a lógica de Jeremias era bem direta, né? Quase um tapa na cara. Implacável, eu diria. Jeremias usa esse trauma histórico para dizer, vão lá em Siló. Vejam o que eu fiz com aquele lugar. Por causa da maldade do meu povo Israel, vocês acham mesmo que Jerusalém e este templo são intocáveis? Se Deus não poupou Siló, que guardou a presença dele de um jeito tão especial, por que ele pouparia Jerusalém se vocês continuam na mesma rebelião, no mesmo pecado? A resposta ficava no ar, mas era óbvia e apavorante para quem ouvia. Jerusalém não estava segura. O juízo era real, estava perto, se não houvesse arrependimento de verdade. A lição é essa: bênção passada não é garantia para o futuro se a gente continua infiel. A coisa estava tão feia que Deus chega a dar uma ordem para Jeremias que deixa a gente assim, chocado. No verso 16, Deus fala: e você, Jeremias, não ore por este povo, nem clame, nem suplique por eles, não interceda por eles junto a mim, porque eu não vou te ouvir. Nossa, isso é muito forte. A gente pensa em Moisés, que intercedeu pelo povo depois do bezerro de ouro, lá em Êxodo 32, e Deus ouviu. Por que proibir Jeremias de orar agora? A explicação vem logo depois, nos versos 17 e 18. Deus pergunta para Jeremias, quase que dizendo: você não está vendo? Você não vê o que eles andam fazendo nas cidades de Judá, nas ruas de Jerusalém? Os filhos juntam lenha, os pais acendem o fogo, as mulheres preparam a massa para fazer bolo para a tal da rainha dos céus e ainda oferecem bebida para outros deuses, só para me provocar. Quer dizer, a idolatria não era uma coisa isolada, de um ou outro, estava na veia da cultura, na vida das famílias. Esse culto à Rainha dos Céus, provavelmente uma deusa da Mesopotâmia, tipo Ishtar, envolvia todo mundo. A corrupção era geral, profunda. Naquele ponto específico, o coração do povo como um todo estava tão duro, tão decidido no pecado, que o juízo era inevitável. Era consequência da aliança quebrada. A oração de Jeremias naquele momento não ia mudar a decisão de Deus de aplicar a disciplina dura, e nem ia mudar a disposição do povo, que não queria mudar. Que palavras duras, né? Essa passagem de Jeremias realmente mexe com a gente. É incrível como um texto tão antigo ainda faz pensar tanto sobre fé, obediência. Para quem está acompanhando e curtindo essas análises mais profundas da Bíblia, seria ótimo ouvir as percepções nos comentários. O que mais chama atenção nessa conversa até agora? O que toca o coração?
Deixem um comentário aí embaixo. E se essa conversa está ajudando a entender melhor a palavra, não esquece de deixar o like que ajuda muito a gente. E claro, se inscreva no canal para não perder os próximos estudos. Mas Jeremias não para por aí, né? Ele denuncia uma prática que era nossa, especialmente horrível. Acontecia num vale ali perto de Jerusalém, o Vale de Ben-Hinnom. Lá, eles tinham construído uns altares pagãos, chamados Tofete, e chegaram ao ponto de sacrificar os próprios filhos e filhas no fogo, como oferenda para deuses falsos, tipo Moloque. Isso era uma afronta direta, explícita à lei de Deus, que proibia isso com todas as letras lá em Levítico. Dá para imaginar o quanto Deus abominava aquilo. E a profecia de Jeremias sobre esse vale é carregada de uma ironia, assim, sombria, terrível. Ele anuncia que aquele mesmo lugar, o palco dessa idolatria pavorosa, ia ser chamado de Vale da Matança. Jeremias 7, verso 32, diz que ia chegar um tempo em que enterrarão em Tofete por não haver outro lugar. A profecia era que quando os babilônios invadissem, ia morrer tanta gente que o vale viraria um cemitério improvisado, lotado. Os corpos iam ficar lá, sem enterro, expostos. E para a cabeça daquele povo, morrer sem um enterro decente era uma das maiores desonras, uma maldição terrível. O lugar onde eles cometeram o pecado mais extremo se tornaria o lugar do juízo mais humilhante deles. E esse Vale de Hinnom, ele acaba ecoando para além do Antigo Testamento, né? Chega até nas palavras de Jesus. Parece que o nome desse vale virou um símbolo de algo maior. Exatamente. Tem uma conexão aí linguística e teológica muito importante. O nome em hebraico, Gehinnom, Vale de Hinnom, passou para o aramaico como Gerion, e quando traduziram para o grego do Novo Testamento, virou Geena. E essa palavra Geena se tornou o termo principal que Jesus usa nos evangelhos para falar do lugar do juízo final, que muitas vezes a gente traduz como inferno. Então, peraí. A imagem que Jesus usa para o juízo final tem raiz nessa história terrível de idolatria e castigo lá em Jerusalém. Sim, tudo indica que sim. A imagem da Geena, que na época de Jesus provavelmente era associada não só à memória desses sacrifícios horríveis, mas talvez também a um lixão que queimava sem parar fora de Jerusalém, essa imagem deu para Jesus uma metáfora muito forte. Ele usou para descrever o destino final, as consequências que a própria pessoa atrai quando rejeita o reino de Deus de forma teimosa, quando não se arrepende e busca segurança em ídolos ou na sua própria justiça, em vez de confiar em Deus. A Geena, com toda essa história ligada à profecia de Jeremias, simboliza o fim trágico da rebelião contra Deus. E falando em Jesus, a ligação com Jeremias 7 fica ainda mais clara, né? Quando a gente olha a história da purificação do templo, lá em Mateus 21, a sensação é quase de déjà vu histórico. Séculos depois de Jeremias, o povo está de volta, o templo foi reconstruído, está lindo, Herodes caprichou, mas o padrão parece o mesmo. Práticas religiosas que viraram rotina vazia, a justiça social de novo deixada de lado, uma confiança errada colocada na estrutura do templo, na identidade nacional, mesmo debaixo do poder de Roma, Roma que, aliás, muitas vezes é comparada à Babilônia nos textos do Novo Testamento. O cenário é perturbadoramente parecido. E é exatamente aí que Jesus entra no pátio do templo e faz aquele ato profético, né? Expulsa os vendedores, os cambistas, vira as mesas deles. A ação dele é um eco direto da mensagem de Jeremias. E para não restar dúvida, Jesus cita Jeremias 7:11 na cara deles. Ele declara: está escrito, a minha casa será chamada casa de oração, mas vocês estão fazendo dela um covil de ladrões. Mateus 21:13. A mensagem era clara para quem conhecia a Escritura. A ação de Jesus foi como uma encenação do juízo de Deus, que de novo estava ali pairando sobre a infidelidade, sobre a religião hipócrita, e já anunciava a destruição daquele templo, que aconteceu mesmo algumas décadas depois, no ano 70, pelos romanos. Fica claro que esse padrão de Deus exigia autenticidade na adoração, atravessa a história, né? Mas a história não acaba só com a repetição do juízo, felizmente. Jesus não veio só para apontar o dedo para o erro e anunciar a consequência. Ele trouxe a alternativa definitiva, certo? Enquanto o templo físico, de novo,
estava comprometido pela hipocrisia e ia ser destruído, Jesus oferece algo completamente novo. Exatamente. Jesus se coloca como o cumprimento daquilo que o templo só apontava, só simbolizava. Ele é a verdadeira presença de Deus aqui com a gente. Ele fala do próprio corpo como templo, que ia ser destruído na cruz, mas reerguido na ressurreição, lá em João 2. A grande virada é essa. A esperança de verdade, a segurança real, o lugar de encontro com Deus não está mais preso a um prédio, a rituais específicos ou a tratar símbolos sagrados como se fossem amuletos da sorte. E onde está a esperança, então, olhando por essa ótica? A esperança está na confiança pessoal em Jesus Cristo, na fé nele como o Filho de Deus que morreu e ressuscitou por nós. É essa fé genuína nele que produz o que Deus sempre quis, como Jeremias já gritava. Não só uma aparência externa, mas uma transformação por dentro. Corações novos, vidas transformadas, que, pela ação do Espírito Santo, começam a dar os frutos de uma adoração de verdade. Atos concretos de justiça, de misericórdia, de amor ao próximo. Uma obediência que nasce de um relacionamento vivo com Deus, não de medo ou de tentar fazer barganha com ele. Então, fazendo um resumo rápido da nossa análise, a gente percebeu o perigo enorme que é uma religião só de fachada, que não muda o coração nem a vida. Vimos como Deus leva a sério a idolatria, que é trocar Deus por qualquer outra coisa, e também a injustiça social. Constatamos que o juízo sobre o pecado que a gente não larga é certo. Mas, principalmente, a gente encontrou a esperança firme, definitiva, que é oferecida em Jesus Cristo. Sim, a mensagem central que vem lá de Jeremias e chega até Jesus é essa. Deus não está atrás de formalismo vazio. Ele não se impressiona se a gente confia em símbolos externos, por mais sagrados que pareçam. O que ele busca é um relacionamento real, baseado na confiança nele e na obediência que nasce dessa confiança, e que se mostra em amor a ele e amor ao próximo. Diante disso tudo, fica uma reflexão para o nosso tempo, né? Quais seriam hoje os nossos amuletos da sorte? As nossas falsas seguranças? Aquelas coisas em que as pessoas talvez se apoiem, quem sabe até dentro da igreja, esperando algum favor de Deus, mas sem um compromisso real de vida de coração. Como é que a gente pode cultivar e até checar se a nossa própria fé é algo vivo, autêntico, que vai além da aparência e se traduz em ações concretas de justiça, de compaixão, de integridade no dia a dia? Fica a pergunta. Gente, muito obrigado pela companhia nessa análise profunda de Jeremias 7. Esperamos que tenha sido um tempo bom de reflexão na palavra. Continuem com a gente para os próximos estudos. Até a próxima!